Depois da lotação dos leitos, faltam ambulâncias para transporte de pacientes. Governo federal sanciona pacote de auxílio aos estados. Rio Grande do Norte deve receber 946 milhões. E os casos de Covid chegam às penitenciárias do estado. Hoje é quinta-feira, 28 de maio de 2020. O TVU Notícias está no ar. Mesmo com a abertura de novos leitos, o número de casos críticos não para de subir em todo o estado. No final da manhã de hoje, 89 pacientes aguardavam por um leito, 35 deles em prioridades 1 e 2, que exigem mais cuidados médicos. A Secretaria Estadual de Saúde registrou 13 mortes por Covid-19 nas últimas 24 horas. Os óbitos ocorreram entre os dias 16 e 22 de maio, mas os exames só foram concluídos ontem. Na coletiva desta manhã, a Secretaria não informou o número de novos casos confirmados por um problema no banco de dados. No entanto, o secretário de Saúde, Cipriano Maia, indicou que a contaminação continua acelerada aqui no estado. Temos um índice de transmissão preocupante. O índice de transmissão de 2 significa que cada pessoa continua contaminando mais 2. Essas 2, se tem contato com novas pessoas, vão contaminar já 4 pessoas. 4 vão contaminar 8 de forma exponencial. Então, por isso que é bastante preocupante essa situação. Na fila de regulação, nós temos uma fila também de espera em todo o estado, com 9 leitos, um total de 89 pacientes em fila de espera, sendo 9 na prioridade 1, que é aquela situação mais crítica, 26 na prioridade 2, e os demais nas prioridades 3 e 4, que são 54 pacientes. No começo da tarde, os dados do portal Regula RN, que detalha a ocupação dos leitos para a Covid-19, mostrava que 92% das vagas em todo o estado estavam ocupadas. Dos 194 leitos disponíveis para a Covid, apenas 16 aguardavam pacientes. Na região metropolitana, não havia nenhuma vaga, e em Mossoró só haviam vagas específicas para crianças ou gestantes. O problema agora é transportar os pacientes mais graves. A Secretaria estuda contratar mais ambulâncias para complementar a frota do SAMU. A transferência, se for um paciente entubado em assistência ventilatória, tem que ser uma unidade de suporte avançado, né? Que garanta que conduza um respirador e os demais implementos. E geralmente hoje isso é feito pelo SAMU. Nós vamos discutir possibilidade de estar ampliando essa frota, com a contratação de serviços especializados para diminuir esse tempo de transporte. O secretário anunciou ainda a abertura de 20 novos leitos de UTI no hospital de campanha da Prefeitura de Natal, com respiradores e monitores cedidos pelo governo do estado. Além de outros 6 leitos críticos nos hospitais da Liga Norte Rio-Grandense contra o câncer. Na região Seridó, foram abertos ainda 5 novos leitos de UTI para pacientes com o novo coronavírus. Iano Flávio Maia para o TVU Notícias. 22 dias depois da aprovação no Congresso Nacional, o pacote de auxílio aos estados foi sancionado pelo presidente Jair Bolsonaro. O Rio Grande do Norte deve receber cerca de 946 milhões de reais e parte do dinheiro tem que ser usado em ações de saúde e assistência social no combate à pandemia. O presidente da República, Jair Bolsonaro, sancionou hoje o projeto de lei que irá destinar 60 bilhões de reais para estados e municípios como socorro financeiro em compensação às receitas perdidas durante esse período da pandemia do novo coronavírus. O projeto de lei manteve o veto presidencial para que estados e municípios não concedam reajustes salariais aos servidores até o final do ano de 2021, com exceção de algumas categorias como a segurança pública e a saúde. Na divisão dos 60 bilhões entre os estados, a expectativa do Rio Grande do Norte é receber 946 milhões, que serão divididos da seguinte forma: 442 milhões de reais serão investidos na conta do estado, enquanto 349 milhões serão rateados entre as prefeituras dos 167 municípios do Rio Grande do Norte, de acordo com a Receita. Além disso, serão destinados 155 milhões para uso exclusivo na área da saúde. Com a sanção presidencial, a expectativa de Estado e municípios é que o dinheiro possa chegar às contas nos primeiros dias do mês de junho,
e ser usado para as diversas demandas decorrentes da crise provocada pelo coronavírus. Júlio Rocha para o TVU Notícias. Olha só, nas últimas semanas, o Rio Grande do Norte apresentou queda nos índices de isolamento social, o que, segundo a própria Secretaria de Saúde, traz reflexos no aumento do número de casos, internações e morte pela doença. Os números colocam o estado como um dos piores em isolamento social no Nordeste. A taxa de isolamento social no Rio Grande do Norte tem ficado por volta de 40%, quando o ideal apresentado pelo governo estadual seria de 60%. Nos últimos dias, o estado tem apresentado uma das piores taxas do Nordeste. Ontem, de acordo com a plataforma In Loco, o índice de isolamento social foi de 40,3%, a segunda pior entre os estados nordestinos, melhor apenas que Sergipe, que teve 39%. Na semana passada, o Comitê Científico do Nordeste sugeriu a implantação da forma mais rígida de isolamento, o chamado lockdown, especialmente nas cidades de Natal e Mossoró, que são as mais afetadas pela doença. A medida, entretanto, não foi adotada pelo governo estadual. O vice-governador Antenor Roberto declarou que a estratégia do governo continua sendo reforçar o cumprimento das medidas já implantadas. O lockdown nós nem colocamos em pauta, porque nós estamos no estágio anterior. Nós estamos com o nosso decreto em vigência até 4 de junho, e há um esforço nosso para que as pessoas respeitem as normas do decreto. Então, por isso que nós estamos pontuando assim, enquanto as pessoas se expõem porque o serviço delas é essencial, são serviços essenciais, como é que você, sem qualquer empatia, sem qualquer respeito à sua saúde, à da família, e principalmente desses profissionais que estão se expondo por você está indo fazer aglomerações em praia. Nós estamos sabendo de pessoas que estão realizando festas. Vocês estão celebrando o quê? A morte? A doença? Qual é a razão hoje para as pessoas fazerem festa, se não for um gesto de profunda ignorância sobre a gravidade dessa contaminação e os pacientes que estão morrendo, esperando em fila atendimento, os médicos, enfermeiras, nutricionistas, assistentes sociais, fisioterapeutas, todos que fazem as equipes multidisciplinares dos hospitais, se expondo, e você fazendo festa, celebrando, indo para a praia, como se a gente estivesse vivendo dias normais. Então, são essas pessoas que precisam ser alcançadas pelo rigor do decreto. Eu creio que o objetivo nosso é que a vigência do decreto nós possamos ter o respeito e o rigor. Agora, nós não poderemos fazer o rigor do decreto, por isso que a gente nem chegou a discutir lockdown, porque as regras do decreto são anteriores ao lockdown, é que as prefeituras, se não assumirem a responsabilidade, elas serão corresponsáveis pela alta mortalidade que ainda está acontecendo, vai acontecer. Se não há ambiente, não há construção social para um lockdown, por todas as razões que eu falei ainda, a não ser que venha uma decisão judicial nesse sentido, como em alguns estados aconteceu por decisão judicial, mas o comitê sequer pautou isso, porque o que o comitê pediu e está apelando é para que se dê efetividade a um decreto que está sendo descumprido, desrespeitado por pessoas de pouca responsabilidade. De que forma, então, o governo pretende fazer valer essas medidas se aparentemente contar apenas com a conscientização da população não está surtindo tanto efeito? É o que eu disse, nós vamos colocar o nosso efetivo policial, vamos reprogramar isso, apesar dos limites desse efetivo, para fazer aquilo que é de jurisdição do Estado, e vamos continuar dizendo aos prefeitos, até porque agora o próprio governo federal já diz com muita tranquilidade, até porque o governo federal aposta sempre na verticalização, ele está dizendo que vai ficando mais... o modelo federal leva em conta que a contaminação vai crescer agora no interior. O último decreto do governo do estado com medidas de distanciamento social foi no dia 20 de maio, com validade até o dia 4 de junho. Entretanto, o decreto apenas prorrogou medidas já estabelecidas em decretos anteriores. O que houve de novidade foi a recomendação para o fechamento das orlas urbanas nos finais de semana, o que não foi acatado por nenhum município. O vice-governador cobrou das prefeituras a colaboração para melhorar os índices de isolamento. Todo prefeito tem que estar atento, além da região metropolitana de Natal, que tem um forte impacto. Se a prefeitura não apostar no fechamento dessa orla, e o Estado não pode fechar pela prefeitura, porque a jurisdição da orla é da prefeitura. Então, esses espaços que são de competência, o Supremo já disse,
o governo não pode ter sua regra descumprida pelo município, mas o município pode endurecer as regras do Estado. Então, como nós não temos a jurisdição sobre praia, a gente só fez recomendar o fechamento das praias, mas os prefeitos têm que ter a coragem de fechar a orla, porque é incompatível em qualquer grau da pandemia que ela está agora, no grau que ela está de infecção, nossos leitos já colapsados, por mais que a gente esteja construindo, eu quero dizer aqui à população do Rio Grande do Norte, Natal, e aos prefeitos que nos escutam, que os leitos são finitos. Veja que o Estado do Rio Grande do Norte não está parado. A gente está tentando segurar a curva, mas também nós estamos no diálogo com os empresários, porque ninguém pode fazer assim, acabou o decreto, começa a funcionar. As pessoas vão olhar uma para outra e dizer, nós vamos voltar a funcionar como? Então, esse planejamento de como voltar a funcionar, esses diálogos já existem. Inclusive, hoje nós vamos apresentar esse plano da FIERN, a FIERN vai comparecer e apresentar os poderes para que esses segmentos sociais, tanto os poderes como as diversas organizações, comecem a entender o planejamento da retomada. Agora, o planejamento da retomada não quer dizer que nós estamos liberando e abandonando o isolamento e o distanciamento social, que esse ainda continua na ordem do dia. Dia 4 de junho, quando expirar o último decreto, nós teremos que mostrar para a sociedade o que nós avaliamos e se já há a possibilidade de flexibilizar o que, como e onde, e o que ainda vai precisar manter imobilizado em dispersão e isolamento social. E com o aumento no número de casos aqui na capital, o Conselho Municipal de Saúde recomendou ampliar as medidas restritivas para intensificar o isolamento social. O Ministério Público do RN e a Prefeitura de Natal serão acionadas pelo Conselho de Saúde, que está preocupado com o aumento do número de casos de Covid-19 confirmados na capital. O último boletim epidemiológico já registrou 83 óbitos, 2.191 casos confirmados e mais de 4.000 suspeitos. Diante desse número e depois de muito debate, o Conselho recomendou a implantação do lockdown em Natal. O Conselho também pediu que a Prefeitura promova campanhas educativas sobre o combate à pandemia e a importância do isolamento social. A curva está acelerando, ou seja, o grau de contaminação é muito veloz, está subindo com muita velocidade. O Rio Grande do Norte, nos últimos 30 dias, teve um aumento de confirmação de 500%. De 27 de abril a 27 de maio subiu 500%. A região metropolitana já está nas últimas 2 semanas com 100% dos leitos de UTI, leitos críticos e leitos clínicos ocupados. Então a situação é muito preocupante e nós entendemos que a fiscalização, durante a decretação do isolamento foi muito incipiente, não houve campanhas massivas educativas por parte do poder municipal. E aí nós recomendamos o lockdown junto com outras medidas. A nossa ideia é radicalizar, porque, por exemplo, o país, o governante que tem hoje no mundo, que tem a maior legitimidade, o maior reconhecimento internacional, é a primeira-ministra da Nova Zelândia, que teve a coragem de fazer o lockdown justamente porque você radicaliza 15, 20 dias, associado a medidas educativas, a abordagem e a fiscalização efetiva e para voltar mais rápido à atividade, do jeito que nós estamos, com esse isolamento, sem fiscalização efetiva, sem educação e abordagem direta, nós vamos ficar 6 meses nessa situação. Então nós queremos que volte, radicalizar para voltar mais rápido e para evitar mortes. Nós não queremos que Natal vivencie o que Recife vivenciou, o que Fortaleza vivenciou e o que Manaus vivenciou. Junto com o número de casos, o número de profissionais de saúde contaminados com o novo coronavírus não para de subir. Na semana de 16 a 23 de maio, o crescimento foi de 36%. No Rio Grande do Norte, cerca de 21% dos infectados são profissionais de saúde, o que representa um total de 1.183 pessoas. E pelo menos 7 destas não resistiram à infecção, segundo dados da Secretaria Estadual de Saúde no último dia 27. Desde o momento do diagnóstico, que nos vem uma sensação incontrolável de choro.
E em seguida passa um turbilhão de pensamentos em nossa cabeça. Como vão ser os dias seguintes? Meus sintomas vão agravar? Vou ter complicações? Qual a real situação hoje de acolhimento de leitos no estado? É muito triste ser diagnosticado com essa doença, a qual não temos todas as informações possíveis, mesmo sendo da área da saúde. Trabalhar na linha de frente fez dos médicos, enfermeiros e técnicos nossos heróis no combate ao coronavírus. E nesse cenário, onde mais de 1.000 foram diagnosticados com a Covid-19, o Sindicato dos Profissionais da Saúde do Estado faz um apelo ao poder público por melhores condições de trabalho. Esses números, mais de 1.000 servidores infectados pelo coronavírus, é o retrato do descaso que esses governos e prefeituras têm para conosco, trabalhadores da saúde, que denunciamos veemente a qualidade de equipamentos de proteção individual, as condições de trabalho que estão submetidos a nós profissionais que estamos na linha de frente do combate ao coronavírus. Isso é um absurdo. Trabalho no Hospital Santa Catarina, sou funcionária pública há 32 anos, fui diagnosticada de Covid-19 desde março. Fui um dos primeiros casos de lá confirmado e, graças a Deus, estou contando a história, sobrevivi. Muitos meus amigos não conseguiram, então previnam-se, fiquem em casa, tenham cuidado, evitem estar saindo de casa sem necessidade, porque o vírus realmente existe e é devastador. O novo coronavírus atinge também as penitenciárias do estado. 28 policiais penais já testaram positivo para a Covid-19. Também há casos confirmados entre os internos. As informações foram divulgadas pela Secretaria Estadual de Administração Penitenciária. Todos os policiais estão afastados temporariamente do trabalho. Já em relação ao número de detentos, somam-se 9 pessoas. Os testados positivos estão em locais separados dos demais reeducandos. As unidades prisionais em que eles se encontram não foram divulgadas pela Secretaria. Hoje nós temos a situação ainda no sistema prisional sob controle. Nós temos apenas 28 servidores diagnosticados com Covid e 9 presos. Agora, nós estamos trabalhando com a Secretaria de Saúde dos municípios para esse atendimento a esses presos e também estamos acompanhando todos os servidores que estão infectados. Todos estão com o estado de saúde estável, todos estão em casa, não tem ninguém hospitalizado. A situação dos presos também está sob controle, as unidades prisionais estão em constante contato com os médicos do município que estão fazendo esse atendimento. E também nós fizemos a comunicação para o Tribunal de Justiça para que seja atendida provavelmente a resolução 062 do CNJ, que determina que o preso possa ficar em regime domiciliar acompanhado pela tornozeleira eletrônica. Para diminuir o aumento de casos pela Covid-19 no sistema prisional, a Secretaria Estadual de Administração Penitenciária também modificou as condições de teleatendimento para advogados e defensores públicos que prestam serviços aos detentos. Além disso, outras medidas foram reguladas por meio de portaria divulgada no Diário Oficial do Estado. Nós cortamos o acesso dos familiares, dos advogados, das pessoas que iam dar aula, dos presos saírem para trabalhar. Então, a partir desse momento, nós fizemos o isolamento total e aí iniciamos medidas de limpeza e desinfecção de todas as unidades prisionais. Nós adquirimos pulverizadores e máquinas lava-jato. Diariamente, todas as celas, corredores, acesso aos presídios são limpos todos os dias. Nós também iniciamos um projeto de teleatendimento virtual para os advogados poderem falar com os seus clientes. E estamos iniciando, a partir da semana que vem, o teleatendimento para os familiares. No final da tarde de ontem, um grupo de mulheres que têm parentes no sistema prisional do RN fecharam o trânsito na Avenida Rio Branco, em Cidade Alta. Elas protestavam contra as medidas de proibição de visitas presenciais nos presídios, que visam diminuir a taxa de contágio do coronavírus nas unidades prisionais. Jorge Silva para o TVU Notícias.
O Sindicato dos Trabalhadores Rodoviários do Rio Grande do Norte, o Sintro-RN, obteve na Justiça liminar favorável ao pedido de reintegração dos cobradores demitidos por uma empresa de ônibus de Natal. O repórter Micleison Costa traz mais informações. A empresa de transportes Guanabara terá que recontratar 88 funcionários que foram demitidos no início da pandemia ocasionada pelo novo coronavírus. A liminar foi expedida ontem pela juíza substituta da 10ª Vara da Justiça do Trabalho de Natal, após uma solicitação do Sindicato dos Trabalhadores Rodoviários do RN. Na decisão, a juíza determina que a empresa recontrata os cobradores demitidos em até 10 dias e que não efetue novas demissões até o julgamento final da ação. Em caso de descumprimento, a empresa pode pagar multa diária de R$20 mil. Ao todo, cerca de 800 funcionários foram demitidos por empresas de transportes urbanos de Natal, segundo o Sintro-RN. Agora o sindicato aguarda a decisão da Justiça quanto à recontratação dos funcionários demitidos por outras empresas. Segundo o diretor do Sintro-RN, Harley Davidson, a recontratação dos funcionários era uma das reivindicações do sindicato, que chegou a fazer paralisações do transporte público durante este mês. No entanto, outras demandas ainda não foram atendidas, como a database da categoria que não vem sendo respeitada pelas empresas de transportes. Ainda segundo o diretor do sindicato, novas paralisações podem vir a acontecer caso a prefeitura e as empresas de transportes não atendam às outras solicitações. Nós entramos em contato com a empresa de transportes Guanabara, mas não obtivemos retorno. Já o sindicato das empresas de transportes urbanos de Natal não emitiu nota sobre a liminar da Justiça do Trabalho. Micleison Costa para o TVU Notícias. Bom, em época de pandemia, certamente você deve ter um pouco mais de tempo para pensar na vida, certo? Pois saiba que isso é uma importante questão filosófica e pode até trazer a cura para as doenças da alma. No livro O Mito de Sísifo, o escritor franco-argelino Albert Camus escreveu: só há um problema filosófico verdadeiramente sério, o suicídio. Julgar se a vida merece ou não ser vivida é responder a uma questão fundamental da filosofia. Com essa abertura bombástica, Camus parece ter acertado no alvo. Por quê? Se estar vivo é experimentar o intervalo entre a primeira e a última respiração, a questão sobre o que significa apostar todo dia de amanhã que a vida vale a pena se torna um dos principais problemas filosóficos da humanidade. Mesmo sabendo que a vida é cheia de dor e sofrimento e que existir é lutar em terra estranha, você trabalha para ganhar dinheiro e ganha dinheiro para tentar não morrer de fome, frio ou doença. Você se esforça para ficar bonito, para não sofrer com a solidão e luta para manter o vigor físico depois de certa idade, para não perder a autonomia. Essa é a nossa comédia. Viver em constante luta contra o tempo, jogando xadrez com a morte, na certeza de que cada jogada é apenas um adiamento do checkmate. Como é possível ser feliz numa situação dessas? Epicuro tinha uma resposta. O velho sábio de Atenas, muito antes de Camus, entendia que uma das funções fundamentais da filosofia era a cura da doença da alma. Do mesmo modo que a medicina curava o corpo, a filosofia contribuiria para o desenvolvimento de um estado de pacificação do espírito. A prática da filosofia, junto com a da medicina, levaria o sábio mais próximo de um estado de falta de perturbação na alma e de falta de dor no corpo. Assim, a felicidade não seria um estado de ser, mas uma prática. Estou feliz quando estou sereno. E estar sereno é estar saudável. E saúde é, antes de mais nada, uma prática mental que liberta o espírito de suas ansiedades e pavores. Mesmo com todas as drogas que aliviam e acalmam à disposição nas prateleiras das drogarias, o filósofo epicurista sabe que a resposta à questão posta por Camus não se encontra no balcão de uma farmácia. Diante do suicídio de um amigo, o poeta russo Vladimir Mayakovsky, outro suicida ilustre, ofereceu uma resposta epicurista para o dilema do mito de Sísifo. Ele escreveu: para o júbilo, o planeta está imaturo. É preciso arrancar a alegria lá do futuro. Nessa vida,
Morrer não é difícil. O difícil é a vida e seu ofício. O TVU Notícias termina aqui. Enquanto durarem as medidas de isolamento social para prevenir a Covid-19, você pode conferir todo o conteúdo da TVU que está disponível no nosso canal no YouTube. Uma boa noite para você e até amanhã. Não esqueça, se puder, fique em casa.